Após os ataques que deixaram pelo menos 129 mortos e 350 feridos em Paris, na França, as identidades das vítimas começam a ser confirmadas. Entre os mortos, há pessoas de pelo menos 23 nacionalidades. 3 brasileiros ficaram feridos. Gabriel Sepe, com tiros nas costas e na perna. Camila Issa, com tiros de raspão nas mãos e pernas. E Daniel Ribeiro, ferimentos leves, provocados por estilhaços de vidro. Todos passam bem. Segundo as autoridades francesas, 103 pessoas já foram identificadas. Tá, né? Muito bem. Conforme eu já havia falado, que o terrorismo não chegue aqui no Brasil, porque nós já temos nossos terroristas que chacinam as pessoas, os pobres, nas periferias. Mas nós vamos falar de outra tragédia, que é a tragédia de Mariana, que pelo menos agora, até agora à tarde, havia 7 mortos e 12 desaparecidos, 500 mil pessoas sem água, rios morrendo de sede na lama. Vamos conversar agora com Gustavo Gazinelli. Boa noite, tudo bem com você, Gustavo? Boa noite, Carlos. Ele é militante ambientalista com uma vasta experiência nesse campo ecológico, não é, Gustavo? Prazer em recebê-lo aqui, mas vamos falar sobre Mariana. Você ficou famoso, inclusive na internet, no final do governo Aécio, quando o Aécio, em uma solenidade, ele era governador, falou, se alguém quiser falar, estava falando do sistema de preservação do governo, né? Do que tinha feito pela preservação em Minas. E perguntou ao público que estava lá, se alguém quiser subir aqui e falar alguma coisa, você subiu lá e mostrou que o sistema de preservação estava muito ruim e virou até um meme aí na internet, aquela apresentação sua lá, né? Ao lado do governador, que ficou até meio perplexo, né? Ao teu lado. Essa tragédia, Gustavo, já era uma tragédia anunciada. Em primeiro lugar, boa noite, Carlos e telespectadores. Esse episódio lá no Palácio das Artes, com o governador Aécio Neves, na verdade ocorreu porque eles passaram um vídeo institucional que falava que as belezas todas da ação ambiental do Estado. As belezas de celuloide, né? E não aí usa mais nós... celuloide, não, né? Mas é belezas no VT, né? E nós, está lá no Brasil, o vídeo chama Brasil 2020, estou dentro. Tem uma mas passagem. você colocou o dedo na ferida naquela época. Mas ele, na verdade, ele não fez essa pergunta. Quem quiser, vem aqui falar. Eu comecei a falar, isso é mentira, é mentira. Não quando ele estava falando, quando o vídeo estava passando. E aí, mas naquela época você já detectava. E aí ele pegou ele falou, olha, eu sou formado na democracia, venham aqui falar. Aí nós fomos, entendeu? Na verdade, ele não abriu a palavra, ele convidou. E aí, depois da campanha eleitoral para presidente da República, tem um grupo ligado a ele que soltou a parte em que ele falava. E aí eu cheguei lá, cumprimentei ele e aí terminou o vídeo. Não apareceu a parte que eu falava. Mas você vê como é que eles são muito democráticos. Naquela época já se detectava essa questão das barragens em Minas. Isso aí já é uma tragédia anunciada aqui no estado? Eu acho que o volume de rejeito acumulado nessas barragens eu diria que ele é de grande risco, né? Já houve em Itabirito, com 2 mortes no ano passado. 3 mortos, me parece. 2 ou 3 mortes, né? E agora veio isso. Qual que é a sua análise do que ocorreu como um militante ambientalista, um ambientalista? Qual é a sua análise do que ocorreu e qual que é o perigo que ainda tem, que pode acontecer? O que se tem de prevenir aqui ainda em Minas Gerais? Bom, eu acho que o que aconteceu muitas das notícias que a gente tem é pela imprensa, né? Sim. Então, porque eu acho que o sistema de informação que foi montado pelo governo está muito pouco transparente, né? Né? Por exemplo, eu participei de uma reunião no sábado, na sexta-feira pós-acidente, né? No dia seguinte ao acidente. Onde foi essa reunião? Em Mariana. E nessa reunião nós tomamos conhecimento que tinham encontrado um corpo na barragem Risoleta Neves, que fica
Aí já é uma barragem de uma hidrelétrica, né? Sim. Que fica 100 quilômetros abaixo do local lá, de Bento Rodrigues, né? E essa notícia só veio a público no dia seguinte à noite. Quer dizer, como é que eu fiquei sabendo, numa reunião em Mariana, né, com movimentos sociais, que tinham encontrado esse corpo, ela só veio à E noite. você acha, então, que não está tendo a transparência sequer do governo e também da empresa? Porque a empresa também, envolvida, a Samarco, é acusada de estar segurando informações, né? Você vê que o governador dá entrevista coletiva na sede da empresa, né? Sim. Então, parece que o sistema de informações está casado entre o governo do estado e a Samarco, né? Então a gente não sabe realmente o que está acontecendo, quantas pessoas realmente morreram, né? Agora, o que a imprensa noticiou, então, o que eu li, é que eles estavam fazendo um trabalho de manutenção na barragem, me parece que na de Fundão, né? E era um trabalho que duraria 2 anos. 2 anos, né? E eu acho que alguma... E existe também uma descrição de que a empresa estava colocando já, vamos dizer assim, já tinha ultrapassado o limite de comportamento de rejeitos das barragens que ela tem lá, né? Quer dizer, Porque que elas já estavam praticamente saturadas. Já estavam saturadas. Então essa é uma informação que a gente tem também. Os dados de auditoria publicados pelo site da FEAM dizem que essas represas da Samarco não tinham nenhum problema, elas estavam de acordo, né? Agora, você imagina, só aqui na região aqui do quadrilátero, devem ser umas 300, 400 barragens. Quando se fala barragem, você tem as barragens maiores e tem aqueles diques. Essas barragens todas são barragens, porque tem a barragem líquida e tem a barragem sólida, né? Tem o tipo do rejeito sólido e o líquido. E esse líquido é o mais perigoso, né? Como ocorreu. O que acontece é o seguinte, porque aqui em Minas Gerais, praticamente toda a mineração de ferro, a forma de beneficiar o minério é a úmido. Úmido, né? Úmido. Tá? Então, todas as barragens, elas vão com sólidos, mas com água. Sim. Né? Que é o rejeito mais perigoso, né? É o que tem mais risco de extravasar, né? Num rompimento como esse, se fosse sólido, caía ali e ficava, né? Mas tem muito líquido lá dentro. E as pessoas não sabem direito como que esse líquido que fica lá na parte interna lá do barramento, como é que ele se comporta, né? Eu estava citando aqui, falando do programa Cena Política, que vai ao ar 11 horas da noite, que você vai participar, nós vamos fazer outra gravação hoje, e com a presença também do professor Carlos Martinez, da UFMG, e do jornalista Maurício Lara, que é um jornalista experiente, já foi editor de vários jornais e escritor. E eu estava dizendo que o Rio Doce e outros rios morrem de sede na lama, né? Citando o livro do Wander Piroles, o jornalista e escritor Wander Piroles, Os Rios Morrem de Sede. O Rio Doce, pelo que eu li, parece que pode levar até séculos para se recuperar, né? É um rio morto. Eu acho que, a partir desse momento, o governo, com a ajuda da sociedade, vai ter que estabelecer uma moratória ambiental nas subbacias do Rio Doce. Como seria essa moratória ambiental? A moratória ambiental é assim, vamos supor, bacia do Rio Santo Antônio, que fica ali na região ali de Ferros, Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, ela já tem aquele projeto da Anglo América. Eu acho que ali não dá para ter mineração até o Rio Doce se recuperar, tá certo? Mineração, botar barragem de rejeito ali dentro, a bacia, a subbacia do Rio Doce, mais importante para a reprodução de espécies de peixes. Você acha que essa moratória, então, teria de se estender a vários rios? A vários rios. Sob risco de... Aos rios que têm uma importância na reprodução das espécies de peixes, por exemplo, a bacia do Rio Doce tem mais ou menos 120 espécies inventariadas. Ou tinham
Ô, Tião. Tinha 120 espécies inventariadas. Dessas 120 espécies, a bacia do Rio de Santo Antônio tem mais de 80, tá certo? Então você vê que ela é uma bacia fundamental para a recuperação da bacia do Rio Doce. Ou aqui na região aqui do Alto Rio Santa Bárbara, que faz parte da subbacia do Rio Piracicaba, onde está a Serra do Gandarela. É uma área que nós temos que preservar, porque ela serve com um padrão de biodiversidade que nós não podemos regredir mais do que com esse acidente que aconteceu. Muito bem, Gustavo, eu lhe agradeço muito as suas informações. E o Cena Política, 11 horas da noite de hoje, vai debater os vários aspectos dessa tragédia de Mariana, que é uma tragédia de todos nós, ecológica e humana. E o Redação BH News agradece a sua presença e te espera amanhã, 6h30 da noite. Até lá.